Pode. Um minutinho aqui. Muito bem. Boa noite a todas e todos. É uma imensa satisfação abrir esse evento de lançamento do livro Autossério Materialismo Aleatório, dos nossos queridíssimos Alisson Mascaro e Vittorio Morfino, esse encontro, esse feliz encontro entre esses dois grandes, esses notáveis filósofos, o Alisson conhecido de todos nós e Vittorio Morfino, um nome mundialmente conhecido, um filósofo de Milão, na Itália, e hoje nós temos a satisfação de ouvir a apreciação super quente, imediata, de três outros grandes filósofos brasileiros. Nós temos Danilo Henrique Martuchelli, que é um grande filósofo, uma pessoa respeitadíssima no Brasil. Também Luiz Eduardo Mota, do Rio de Janeiro, uma das grandes autoridades sobre a filosofia de Althusser no Brasil. Aqui a gente não economiza nos elogios, viu, Mota? Porque não deve economizar mesmo. Tá? Se a gente não falar, os inimigos não vão falar. Então, isso aí... aqui a gente tem que falar o que é. E a nossa querida Juliana Paula Magalhães, uma jovem filósofa e que tem demonstrado um grande trabalho e eu tenho certeza de que vai ainda nos dar muitas alegrias e espero também que em breve tenhamos os seus trabalhos publicados na editora Contracorrente. Aliás, espero que todos vocês tenham na Contracorrente a casa editorial de vocês. Com Portanto, certeza. com grande alegria que eu inicio esse nosso encontro. Eu estou aqui só de vaso, eu só vim fazer essa apresentação e vou passar a bola a vocês. Então, eu começo já passando a palavra ao nosso querido Alisson para proferir as suas palavras iniciais, e aí, na sequência, Danilo, Mota e Juliana fazem as suas exposições. Por favor, meu querido Alisson. Boa noite a todos e todos. Querido Rafael Valim, este advogado, jurista, intelectual, editor ímpar da nossa história e do nosso tempo. Que coisa bonita ver a editora Contracorrente no momento de uma contribuição tão especial para o nosso povo, para a nossa gente, para a nossa luta. São tantas belezas, tantos livros especiais e tanta luta sendo travada e desenvolvida que eu quero dizer aqui de público da minha emoção e da minha felicidade ao ver o professor Rafael Valim nesta batalha, nesta luta, com as armas empunhadas e efetivamente abrindo caminhos para todas e todos no nosso tempo histórico do Brasil. Obrigado, querido amigo de tantos anos, que é o professor Rafael Valim, e agora, então, oficialmente, e pela primeira vez para mim, isso é muito importante e muito bonito, que eu vou dizer, meu editor. Então, meu querido Rafael, além de amigo de tantos anos, é também agora oficialmente meu editor, e começa essa trajetória com o nosso Althusser e o Materialismo Aleatório, junto com o queridíssimo amigo, este enorme filósofo italiano e com uma projeção mundial, que é Vittorio Morfino, a quem nós enviamos um abraço muito especial nesta noite de hoje. E esta noite é muito especial porque temos aqui também três ilustres intelectuais brasileiros de uma leitura muito sofisticada e muito refinada acerca de Althusser e sua tradição contemporânea, três marxistas que não têm vergonha de mostrarem a sua armadura teórica do marxismo, muito pelo contrário, batalham nesta linha de frente de um pensamento revolucionário. E eu quero dizer aqui destes três queridos amigos, o querido amigo Luiz Eduardo Mota, que é o nosso grande pensador carioca das batalhas do marxismo e das reflexões marxistas, é um especial amigo. Muitas vezes em que eu estive no Rio,
estivemos juntos em almoços, jantares e comemorações, e é uma pessoa extraordinária, um amigo a quem eu quero muito bem, e que grande felicidade tê-lo nesta noite aqui conosco. Professor Danilo Henrico Martuchelli é outro desses especiais intelectuais da nova geração, formado na Unicamp, com seu berço intelectual, nesse que também é um dos grandes berços do próprio pensamento filosófico, sociológico e das ciências sociais e ciências políticas do marxismo no Brasil, e hoje é um professor universitário neste espaço das universidades federais com um brilho extraordinário. Sempre cito nas minhas obras a produção do professor Danilo Martuchelli e é uma grande satisfação tê-lo conosco aqui nesta noite. E também a minha querida professora Juliana Paula Magalhães, que é minha aluna desde os tempos da graduação na USP, na Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, fez, sob minha orientação, seu mestrado, que tratou sobre Althusser, Garrodi e o debate filosófico do humanismo naquele tempo da reflexão do próprio Althusser junto ao PCF, Partido Comunista Francês, e no doutorado pesquisou Michel Villet, continuou na grande reflexão sobre a estrada francesa da filosofia do direito, e a professora Juliana Magalhães, que é muito conhecida, inclusive, também de todas e todos, me dá a alegria desta presença também para fazer sua reflexão esta noite sobre este livro. Eu agradeço a todas e todos que nos acompanham neste momento para esta live muito especial de lançamento deste livro. Livro que, em primeiro lugar, choca o senso comum, porque esta expressão, materialismo aleatório, nestes mês e meio em que temos noticiado o lançamento do livro, que agora, então, está sendo lançado oficialmente, neste mês e meio de divulgação, eu recebi inúmeras mensagens e pessoas me falando a respeito do Brasil inteiro, de que nunca ouviram falar o termo, a expressão materialismo aleatório, marxismo do aleatório, ou coisas assim. Já começa que muitas das pessoas nunca ouviram falar de Althusser. Eu só quero dizer aqui, querido Rafael, Danilo, Juliana e Mota, isso é uma piada muito célebre nossa. Uma vez um professor de velha guarda da USP, já de muito velha guarda, tinha quase, hoje, beirando 100 anos, ele uma vez perguntou: quem é esse Althusser? Ele se dizia marxista, que vocês tanto falam, e eu nunca vi um livro desse homem. E nós ficamos meio chocados, e eu tive a ideia de pegar um papel, um guardanapo na mesa de almoço no restaurante e escrevi ALTHUSSR. Esse é o Althusser, esse eu tenho todos os livros. Então, as pessoas nem sequer sabem falar o nome Althusser e confundem uma coisa com a outra. Pois bem, este livro aqui, ele tem uma dupla função. Ele é tanto uma apresentação pioneira, de alguma maneira, de uma temática filosófica para o nosso tempo, como também é uma espécie de preito didático de buscar ensinar e buscar contribuir, falando do marxismo contemporâneo a um tempo da sociedade brasileira no qual, infelizmente, nós temos pouco alcance naquilo que é a fonte deste movimento mais avançado do próprio marxismo. Ingo Elbe, um grande pensador da Alemanha, do marxismo, que tem um livro em alemão, Marx im Westen, Marxismo no Ocidente, ele diz que Althusser é uma espécie de ponto de partida do que depois se chamará de novo marxismo. Os debates que advêm da década de 70, 1970, até os dias de hoje, e que congraçam tantos autores como Helmut Reichert, como os próprios teóricos da derivação, como o próprio Poulantzas, como também, vivo nos dias de hoje, o próprio Slavoj Žižek, que me deu, inclusive, a alegria de escrever uma apresentação do meu livro Estado e Forma Política. São pensadores e muitas pensadoras que estão num debate, num ambiente de uma grande relevância intelectual. Na própria Itália, Maria Turquetto, uma enorme intelectual, junto também com Gianfranco Lagrassa, e Turquetto, Lagrassa e este ambiente da Itália, inclusive, é quem gesta. Maria Turquetto é uma das grandes amigas de Vittorio Morfino, que escreve este livro aqui, é um dos autores, junto comigo, deste livro, para falar, então, deste ambiente, deste marxismo muito avançado. Maria Turquetto é professora nos cursos, inclusive,
de teoria crítica que Vittorio Morfino ajuda a organizar e lidera na Universidade de Milão, Bicocca, e Rafael Valim, inclusive, não fosse a pandemia, estaria lá dando aula nesse curso de teorias críticas este ano e talvez teria, inclusive, feito um piquenique, porque foi assim que nós combinamos no ano passado, com a professora Maria Turqueto. E eu lembro, inclusive, que faz 3 dias faleceu uma enorme pensadora também da Itália, do marxismo, que foi Rossana Rossanda, alguém também que em algum momento bebeu desta fonte e foi publicado, inclusive, faz 2 dias no Lavra Palavra, este site que os meus orientandos, inclusive, ajudam a cuidar, uma entrevista especial que Rossana Rossanda fez com o próprio Althusser. Bem, eu quero, inclusive, falar do contexto geral desta obra, mas quero ouvir estas nossas companheiras e companheiros que estão nesta mesa também sobre o livro. Mas quero pontuar qual foi a ideia desta obra. Eu começo tomando a liberdade de falar 2 palavras sobre o texto de Vittorio Morfino, que se ocupa de pensar se Althusser tem uma união de sua ideia sobre a determinação social, que é o seu conceito mais alto, mais importante, se esta ideia pode se fundir com as acepções do materialismo, do encontro, do aleatório, e a resposta de Morfino é que sim, e Morfino, de alguma maneira, inclusive, resvala aqui nesta sua pesquisa a descoberta, vai buscar e vai descobrir que há, inclusive, 2 acepções do encontro na obra anterior de Althusser. E muitos outros intelectuais desta fase do pensamento de Althusser, que tratam desta fase do pensamento de Althusser, também reconhecem que há estes rastros no passado do tema do encontro. Encontro e determinação são 2 questões ligadas no pensamento de Althusser. Eu lembro do próprio argentino Emílio de Ippola, que vai dizer: fui buscar aonde Althusser falava do encontro, antes do assunto do encontro, e fui dos últimos aos primeiros livros e encontrei esse assunto em todos os livros. Portanto, prezadas e prezados, esta reflexão de Morfino nos entrega uma erudição extraordinária de proposição de qual é o tema do encontro em Althusser. Pois bem, eu quero falar agora do meu texto que abre este livro. Minha reflexão é para pensar a categoria do encontro e a categoria da determinação social, esta fusão desses 2 temas em Althusser, na medida em que ambos se apresentam no mesmo tempo histórico, mas como, de que maneira, como se estabelece a forma social da determinação nesta correlação com o aleatório. Portanto, estabelecendo aqui novamente os marcos que o próprio Althusser tentou estabelecer. Eu tomei o exemplo da política e o exemplo do direito. São 2 temas que, em geral, não são tão explorados diretamente pelos estudiosos de Althusser, e eu tomei esses 2 temas para mostrar que o texto de Althusser, que fala sobre o materialismo do encontro, que diz, então, que em algum momento aquela que é a determinação social, ela se abre e não se sabe como ela se dará em termos de sua dinâmica. Isto tem a ver com a política e tem a ver com o direito, e eu me permito aqui dizer por quê. Porque, para o texto de Althusser, aquela que é a primazia do encontro não é em todos os momentos da nossa sociabilidade. O encontro tem algum grau de relevância quando o modo de produção perde a coesão das formas, a coerção das formas, e então nós não sabemos qual será o fluxo, a dinâmica do modo de produção. É na transição entre modos de produção que se vê mais presente o tema do aleatório. A forma continua, a determinação continua, mas a transição vai abandonando algumas determinações e vai erigindo outras determinações. E a transição de modos de produção são sempre essas transições um momento no qual não se pode dizer teleologicamente qual é a finalidade, qual é o sentido da história. Não há evolução da história, não há finalidade. Há o encontro, ao aleatório que um dia dá pega, dá liga, e então nasce aí uma outra sociabilidade, um outro modo de produção e as coerções e determinações deste novo modo de produção. Eu atentei no meu texto, e com isso eu quero apontar e chamar a atenção do público leitor, eu atentei para o fato de que Althusser insiste profundamente nos seus textos do aleatório, como o texto da corrente subterrânea do materialismo do encontro,
década de 80, ele atenta muito para questões que são da filosofia moderna. Hobbes, antes dele Maquiavel, depois Rousseau. O próprio Althusser trata muito desses autores. Tratou em muitos outros textos, mas aqui com muita ênfase nesse pequeno livro do Materialismo do Encontro. Minha tese é que exatamente a Idade Moderna é o interregno de um feudalismo que está perdendo a dinâmica das suas formas, a sua determinação, mas de um capitalismo que ainda não encontrou aquelas formas que o habilitassem a dar uma coerção social definitiva, aquela que se possa chamar com incoerência, com as variadas, inclusive, dificuldades e contradições, aquilo que se possa chamar de modo de produção capitalista. O absolutismo, com todas as suas variáveis de ida e volta, é exatamente um tempo no qual se demonstra aqui um aleatório que não se sabe aonde vai dar, até um dia em que isso deu no capitalismo, poderia ter dado em outro modo de produção e outra sociabilidade. Eu quero poder dizer a todas e todos que leiam com atenção este livro, que escrevi com carinho, junto com o Vittorio Morfino, é uma contribuição para o nosso tempo. É talvez um dos temas mais de vanguarda, um dos temas mais inexplorados do nosso tempo, é exatamente este tema que pode nos dar condições de refletir a respeito de qual será a nossa crise presente e as transições que podemos empreender para uma sociedade pós-capitalista, como isto pode ser pensado, o que engendrar, o que lutar, o que fazer e como sonhar com uma sociedade outra, com outra determinação que seja socialista e que não seja mais esta da exploração dos seres humanos pelos próprios seres humanos. Então, querido Rafael, querida Juliana, queridos Danilo e Mota, é com alegria que eu digo que esse momento é muito especial, é um momento editorial que me deixa muito contente e emocionado, no momento em que nós estamos vendo vir a lume este nosso pequeno e, mas ao mesmo tempo, muito carinhoso Althusser e materialismo aleatório. Obrigado, meu querido Alisson. Como eu já disse, reitero, foi uma grande alegria para nós publicar essa obra e nem vou esperar que ela tenha o sucesso merecido, porque ela já está tendo. Então, eu nem preciso desejar isso. E eu queria já passar para você, Danilo, para que você nos brinde com as suas palavras, por favor. Boa noite a todos e todas que nos acompanham. Queria primeiramente agradecer ao Rafael Valim e o nosso amigo oculto que não está aqui presente, o Fernando, né, da editora Contracorrente, pelo convite. Dizer que é uma satisfação estar nesse lançamento do livro do professor Alisson Mascaro, que conheço pessoalmente hoje, que já vem acompanhando sua trajetória, suas produções já há algum tempo. Também queria parabenizar o amigo Vittorio Morfino pela publicação de mais essa publicação no Brasil, né? Já tem alguns outros artigos publicados no Brasil. Realmente, ambos, né, são fortemente reconhecidos na produção sobre o campo althusseriano, sobre a teoria do Estado, sobre, né, especialmente o Alisson, sobre a questão do direito. É uma grande satisfação participar dessa mesa, também com a Juliana Magalhães, que eu conheci também, conheci acho que no período que o Vittorio esteve aqui no Brasil, durante a jornada althusseriana ano passado, pessoalmente, mas nos conhecíamos das redes sociais, e o nosso excelentíssimo amigo Luiz Eduardo Mota, que já conheço de outros carnavais e acompanha essa trajetória, grande satisfação estar aqui nesse momento. Vou aqui fazer uma fala que vai pontuar dois aspectos principais, né? Um diz respeito ao impacto da teoria althusseriana, da produção althusseriana, sobre as ciências humanas e a filosofia, e o segundo ponto vou tocar diretamente nessa discussão sobre o materialismo aleatório. Quando se fala de Althusser, acho que tem que se levar em consideração um processo profundo de renovação do marxismo, que tem três pilares fundamentais: a crítica ao humanismo teórico, a crítica, né, ao economicismo e a crítica ao historicismo. E, decorrente dessa crítica, a caracterização do marxismo como uma ciência, né? Principalmente pensando aqui na teoria marxista da história. O marxismo é a ciência da história.
Esse é um elemento fundamental que eu acho que percorre toda a obra do Althusser, iniciada fundamentalmente, com maior peso, nos anos 60, e que se prolonga, né, até o seu falecimento em 1990. E queria dizer aqui assim, o que ele trouxe de renovação no campo das ciências humanas e da filosofia. Queria apresentar aqui, indicar de maneira muito pontual, algumas referências importantes em vários campos disciplinares que efetivamente provocaram, a partir dessas produções, mudanças na forma de interpretar desses campos disciplinares. Uma delas é a própria análise do discurso de Michel Pechet. Estudos linguísticos sofreram um profundo abalo, de modo a desconstruir a partir daí a chamada análise do discurso francesa. Né? Foi Michel Pechet que esteve influenciado por Althusser que projetou esse debate. Outros autores, dialogando profundamente com o pensamento althusseriano, também incorporaram uma série de categorias e desenvolveram uma convergência muito grande com muitas teses de Althusser. Na antropologia, Emmanuel Terret e Maurice de Godelier. Na ciência política, um autor que é muito caro para as minhas pesquisas, tanto teóricas quanto empíricas, Nikos Poulantzas. No direito, Bernard Herdeman, Michel Miai. Na educação, Christian Baudelot, Roger Stabler. Na economia, Charles Bettelin, Bernard Chavance e Jean-Franco Lagraça, já citado pelo professor Alisson. Na filosofia, Nicole Edith Thévenin, Etienne Balibar, Dominique Lecourt, Maria Turqueto, também já citada aqui. E nos estudos sobre transição social, transição histórica, tema já mencionado também mencionado pelo Alisson, né? Temos aí Etienne Balibar, Charles Bettelin, Maria Turqueto e uma série de outros autores, né? Isso sem contar autores que são bastante conhecidos do público brasileiro, como David Harvey e Perry Anderson, também sofreram, de alguma medida, a influência da obra de Althusser. É importante dizer que, quando a gente faz a referência a esses autores, parece que são autores que estão no tempo longínquo, dos anos 70 ou mesmo 80, e que a obra do Althusser, portanto, estaria morta no período atual, né? Muito pelo contrário, a gente vê já, especialmente a partir de 2010 em diante, a constituição de duas revistas que se caracterizam como revistas althusserianas, que é a revista Demarcaciones, organizadas pelos colegas do Chile e da Argentina, principalmente, e a revista Decalage, né, organizada nos Estados Unidos. Isso sem encontrar, né, a Associação Althusseriana, formada pela Maria Turqueto e outros intelectuais, né, na Itália, e aqui no Brasil, pelo menos algumas áreas ganharam destaque em termos de continuidade, uma produção que ficou em continuidade com a produção althusseriana, né? Uma delas é a área da análise do discurso mesmo, os trabalhos inaugurais aí da professora Eni Orlandi, seguidos por Mônica Zoppi, Lauro Baldini. No direito, temos aqui o time já está razoavelmente representado aqui pelo Alisson e pela Juliana, mas temos o professor Márcio Naves, Celso Cachiuro, Pedro Davoglio, né, Tiago Barizon, Tiago Melo, e outros, né, o próprio Mota também já trabalhou com essa temática. E na ciência política, onde se converge, talvez de maneira mais evidente, uma discussão tanto teórica como também de trabalhos empíricos sobre a análise política brasileira, onde se apresentam autores como Armando Boito, Décio Sais, Lúcio Flávio. Eu mesmo tenho colaborado em alguma medida para esse processo, a professora Angelita Matos, enfim, uma série de outras pessoas, né, que estão trabalhando sistematicamente com a obra do Poulantzas, e mais recentemente, especialmente, uma outra filão de discussões tem aparecido na cena universitária, acadêmica, são os trabalhos de relações internacionais realizados pela Tatiana Béranger, Caio Bugiato, Angelita Matos, além de estudos que temos aí sobre a questão da transição socialista, os trabalhos de Ângela Lasanha, Luciano Martorano, o próprio Márcio Naves, Décio Sais, que foram constituídos aí já há algum tempo, né? Ou seja, é um campo muito fértil que tem um marco, né, de sua instituição nos anos 60, mas que percorre e no Brasil tem uma farta produção que se espalha por diferentes campos disciplinares, por isso que eu acho que o interesse, né, na leitura dessa obra publicada pelo Alisson Ascaro e pelo Vittorio Morfillo, né, Althusser e Materialismo Aleatório, é gigantesco.
A gente tem uma série de obras que foram publicadas também nos últimos anos. O professor Márcio Naves organizou uma coletânea chamada Presença de Althusser, em 2010. O Mota escreveu um livro chamado A Favor de Althusser. O professor Jair Pinheiro organizou uma coletânea sobre ler Althusser. A revista Lutas Sociais publicou um dossiê sobre a obra de Althusser, sobre 50 anos da obra, dos textos clássicos por Marx, Ler o Capital. Então, enfim, e a partir daí uma série de outros textos, artigos, livros estão surgindo na cena acadêmica. Quando a gente trata especialmente do materialismo aleatório, um aspecto que chama evidência é justamente a crítica à visão teleológica da história. Crítica àquela visão, portanto, que pensa que existe uma origem da história que determina tudo que vem a seguir. O que leva, muitas vezes, a muitos intérpretes da história a pensar na inevitabilidade da história, no processo que necessariamente vai ocorrer, a ideia de inelutabilidade da história. E essa ideia do alias, do aleatório, ela passa a tratar a história de uma maneira diferente. Isso percorre, basicamente, muitas fases da obra do Althusser, pela ideia da possibilidade histórica. Ou seja, acho que é o confronto de pensar a história como uma possibilidade, não como um caminho, um sentido, algo já dado, já pronto. E, nesse sentido, quando se pensa a ideia de alias, é possível fazer um resgate que pensa a convergência daquilo que o professor Alisson já apresentou, da contingência e da determinação. Então, a ideia da contingência e da determinação nos permite pensar a história como uma possibilidade e pensá-la também a partir da multicausalidade de fatores que levam à constituição de uma nova forma social, de uma nova forma política, de uma nova forma histórica. É verdade, quando a gente vai ler esses últimos trabalhos do Althusser, onde ele escreve a discussão sobre o materialismo aleatório, que ele vai trabalhar com noções de vazio, nada, que, se forem concebidas como conceitos teóricos, e não a partir da sua função retórica, essa é uma observação do professor Vittorio Morfillo, pode levar-nos a uma visão que só existe a contingência e a determinação não existe. Pode caminhar para uma visão Antônio Negri, que vem se apropriando dessa última fase, construindo uma espécie de uma análise bastante subjetivista, até quase um esoterismo. E aí da importância do resgate desse tema, convergindo a ideia de aleatório, de alias, com a ideia de determinação. Chamaria atenção para um aspecto que aparece no livro, especialmente no texto do professor Alisson Mascaro, e que é um aspecto fundamental para compreender o altusserianismo. Muitos criticaram o altusserianismo por não poder pensar a mudança histórica. E quando a gente lê com atenção os textos fundados por essa escola, por essa série de autores que a gente relatei aqui, é possível ver aí uma distinção fundamental que se estabelece na pesquisa desses autores entre a forma transitória e a forma estável duradoura, para usar uma formulação da Maria Turqueto, ou seja, a distinção entre transição e reprodução social. Na discussão que o professor Alisson faz nesse livro, Althusser e Materialismo Aleatório, justamente se foca nessa questão, tenta pensar a ideia do primado do encontro sobre a forma na transição, para pensar justamente, alertando, inclusive, de pensar que não faz sentido pensar a transição do capitalismo a partir do escravismo da Roma Antiga, porque não estavam dados os elementos para essa transição naquele momento. Essas duas formulações, tanto de ordem histórica quanto de ordem teórica, permitem pensar que, enfim, essa conexão entre determinação e o aleatório. Então, acho que é interessante também que essa tese, essa incorporação da ideia do aleatório para pensar a transição pode nos levar justamente a uma das teses que eu acho que mais significativo que a escola altusseriana pode ter contribuído, que é pensar justamente o primado da luta de classes para pensar a transição social. Sem querer, portanto, ignorar que existe a possibilidade de extrair uma visão do último Althusser que só reina a contingência sem a relação com a determinação. Eu acho que essa ideia, essa distinção epistemológica, de ordem epistemológica, entre transição e reprodução, nos permite colocar
a ideia do aleatório no seu devido lugar, né? Ou seja, nos períodos, nos processos de transição tão bem trabalhado aí pelo texto do professor Alisson. É uma ideia muito interessante, no meu adver, não só para pensar que a história não tem um sentido necessário, não é um processo inevitável, né? Para estabelecer, então, portanto, uma crítica e um corte radical em relação à visão teleológica da história e a sua face oculta, né? Que é justamente o economicismo, né? Que estabelece que a história, enfim, são as causas econômicas ou, fundamentalmente, o desenvolvimento das forças produtivas, o único motor da história, né? Ignorando, portanto, o papel que as lutas de classe exerce nas transições de um modo de produção para outro, mas também nas mudanças de uma forma de Estado para outro, né? Como tem analisado autores aí como Poulantzas na discussão que ele faz sobre o fascismo e ditadura, né? Então, dou esse recado um pouco, alguns informes, né, sobre o que eu acho que essa discussão contribui e também indico algumas contribuições que estão presentes nos ambos os textos aí publicados nesse importante livro. Espero que a editora Contracorrente possa recepcionar cada vez mais a obra do Althusser em suas publicações. Obrigado. Muito bem. Obrigado, Danilo, pela sua brilhante exposição. A Contracorrente aí, pelas mãos do Alisson, mas agora também pelas mãos de todos vocês, vai ampliar essa trilha da filosofia. Na verdade, a gente está preparando mais um livro do Vitório, que a gente recebeu, inclusive, essa semana, o prefácio da Marilena Chauí, e ela fez uma revisão no texto. Então, no início de 2021, a gente publica uma obra dele, uma monografia do Vittorio Morfino, e seguramente publicaremos. O Fernando também me disse, Mota, que nós vamos ter a honra de publicar o seu livro. Aí você que vai nos dizer se nós vamos ter ou não. E se o Fernando mentiu para mim, ele vai se ver depois aqui, terminando o nosso encontro aqui, eu vou ter que chamar a atenção dele. Mas, Mota, com essa brincadeira aqui, eu gostaria de te convidar para compartilhar suas ideias conosco, por favor. Obrigado. Inclusive, seria uma republicação do livro ampliada e revista também, porque foi meio atabalhoada, né? A publicação daquele livro. O formato dele é um pouco desejado, então vou com vocês. Mas também tem um livro do Poulantzas, mas a gente conversa isso depois. Mas eu queria agradecer, né, a honra de estar com vocês aqui, conhecer o Rafael, e agradecer também o convite do Fernando, né, por esse encontro aqui com meus amigos. O Danilo, amigo já tinha mais de um decênio, a gente aí trabalhado em muitas mesas. O Alisson mais recentemente, nos últimos 5 anos, e a nossa primeira participação em conjunto, né? Numa mesa, num debate. E Juliana também, que tive até o prazer de conhecer aqui no Rio de Janeiro, num evento sobre Althusser, que estava o Pedro Davoglio, né? E entre outros, o Luiz Felipe Osório. E tive a oportunidade de debater bastante, né? Sobretudo quem estava criticando Althusser naquele evento, e foi prazeroso, porque eu percebi quantas pessoas desconhecem ainda Althusser, ainda reproduzem o velho jargão ainda dos anos 70, né? Muito baseados naquelas críticas do Carlos Nelson Coutinho, um pouco depois do Thompson. Acrescentando aqui ao Danilo outros nomes, que é difícil a gente se lembrar de todo mundo na hora. Não podemos esquecer da Andréa Galvão, do Eliel Machado, da Joana Coutinho, professores, o Luiz Felipe Osório, que eu falei aqui, o Caio Bugiato, não sei se o Danilo falou, o Sávio Cavalcante, a Alessandra Devulski, também foi pioneira numa publicação de trabalho sobre o Althusser, Bernal Deman. E eu tenho que citar algumas teses recentes que eu participei aqui, que foi do Luiz Felipe Melônio, do Igor Pérez, do Paulo Gustavo Ramon, e o Igor dos Santos Craft. Então, o Paulo Gustavo foi orientando do Quartim. Então, ressaltando aqui. E eu queria também mandar um beijo aqui para a Gabriela, para a Bel e para a Luciana. Tá? Eu prometi que daria um beijo para elas hoje. E é o seguinte, essa questão que está vindo à tona, essa questão do aleatório, né? Essa bela edição da Contracorrente, do belo texto do Alisson, também do Vitório, eu tive o prazer de ler essa semana, e
O Althusser, ele retorna realmente daquele limbo, né, que ele viveu nos anos 80, diria, foi a época que eu conheci o Althusser. Falar de Althusser é proibido. Eu tive que encarar todos os estigmas daquele contexto. Em 90 já veio o Futuro Dura Muito Tempo, que já lança algumas luzes, mas muitas vezes depreciativos. Althusser disse que nunca leu Marx. Isso é uma mentira. Quem lê o livro ele não diz isso. Diz que leu Marx a partir de uma determinada ótica, que era dele, que era insuficiente a dos outros, e consertar aquilo que havia de errado no Marx, né? Foi uma pretensão teórica e muito bem substancial do Althusser. E na década passada, esse preconceito ainda vigorava, mas graças ao C. Marx, ao Neils e também ao grupo aí do direito, isso foi revertendo aos poucos. Também como canais, a revista Crítica Marxista e a Lutas Sociais, é importante ressaltá-las aqui. E estamos numa década, final dessa década, né? Althusser está aí, e está presente, né? E uma das vertentes que trouxe o Althusser, e de uma forma muito ampla, foi esse debate do aleatório, né? Essa questão do materialismo do encontro. E somando a isso ao grupo espinosista, que eu acho que é uma conciliação de pesquisas aí e tal, e o pessoal também que tem trabalhado com Spinoza no contexto latino-americano, especificamente do Brasil, resgatou muito Althusser. E também o pessoal que tem lido Badiou, etc., também, porque a questão do acontecimento lá do Badiou. É importante dizer que essas mudanças, eu diria, eu com todo respeito ao Armando Buito, que para mim é uma das maiores referências intelectuais desse país e na divulgação do Althusser, eu não vejo um corte epistemológico do último Althusser com a fase restante dele. Eu acho que ele acentua e radicaliza aspectos, isso aí o Emílio Dípolo até já tinha apontado isso muito bem, naquele brilhante livro dele, Althusser, Infinito a Deus, que é um divisor de águas, aquele livro, que acho que a partir dele começa a ter muito mais publicações sobre Althusser, no contexto latino-americano, e ele vai realmente radicalizar esse aspecto aleatório, que já estava presente na obra dele, inclusive numa citação muito clara nisso no Marxismo com Teoria Finita. Logo nos primeiros parágrafos, lá ele cita essa questão do aleatório. Antes, não podemos negar também a questão do processo sem sujeito sem fim, onde exatamente ele implode ainda mais ainda daquilo que já havia fazendo nos anos 60, essa questão linear ou teleológica que é muito forte no marxismo, particularmente aqui no Brasil. Com todo respeito a colegas que seguem essa corrente, alguns são admiráveis, mas eu discordo completamente. É uma leitura, ao meu ver, muito idealista e normativa. Ainda mais quando cai na armadilha de dizer que o comunismo não terá política, né? Já que é uma prática, a política é uma prática, tal qual a ideologia. Então, e são atemporais, ou seja, qualquer tipo de sociedade vai ter a política. Não necessariamente a política moderna burguesa, mas outras formas de política. E eu acho que aí essa questão do acaso, que o Alisson tratou com muita maestria e elegância, vem a calhar nessa discussão exatamente da transição. Eu acho que você joga muito bem luzes sobre isso, tá? Nesse aspecto. Exatamente quando novas formas emergem e de forma surpreendente no contexto, né? Eu acho que é a partir, talvez, dessa questão que você trata, da transição, que eu vejo com mais interesse essa questão da pegada, né? Que o Althusser trabalha muito bem ali no materialismo do encontro. Às vezes eu tenho umas questões com o Althusser, qual é o abandono da questão das determinações. Em última instância, ele até fala que não vai ter mais determinação nenhuma, tudo é determinante. Naquela entrevista muito interessante a Fernanda Navarro. É interessante porque o Althusser, no início da sua fase, ele bate de frente com Engels. Num texto que Engels fala da questão do aleatório, né, do acaso, que é carta Bloch e carta Borges. Ou seja, a questão do aleatório não está ausente no pensamento marxista clássico. Se a gente pensar aqui na cartas a Kugman do Marx, e essas duas cartas aí do Engels, que implode qualquer leitura mecanicista, evolucionista do Engels, quando ele diz que é a resultante da conjunção de vários indivíduos que formam um coletivo, a resultante inesperada, cada pessoa, cada indivíduo, sujeito individual, tem dentro de si um conjunto de formas de determinação, uma predominando sobre a outra, que vai sair numa resultante que a gente não sabe, tá? Aí exatamente vê o acaso.
E ele vai realmente acentuar mais isso, a chegar ao ponto de terminar a questão das contradições. Daí a minha ênfase ainda de pensar essa questão das determinações juntamente com a pluralidade das contradições. É essa influência do mal que eu acho muito interessante na obra da Althusser. Eu sempre viso isso, a resgatar e acentuar isso. Até o Danilo polemizou um pouco comigo no meu livro, quando ele dizia que mas a estrutura antecede as contradições. Aí foi uma diferença que eu fiz com o Balibar. Eu vejo as estruturas surgindo necessariamente com as contradições internalizadas, tá? E cada vez mais vão se desenvolvendo, se articulando, obviamente. Isso que traz ao Althusser muito interessante, essa complexidade. Infelizmente, ainda estamos num país muito orgulhoso da sua ignorância, infelizmente, no campo do marxismo, que até hoje, apesar do meu livro, de outros livros, de outros textos, de vocês todos aí, da Juliana sobre o Gordi, do Alisson, seus trabalhos, Danilo, Márcio Naves, Armando, Décio, etc., Jair Pinheiro, etc., Lúcio Flávio, até hoje falam que ele é estruturalista, dizendo que é igual o Lévi-Strauss. Não conhece nem Althusser nem Lévi-Strauss, porque são bem diferentes. Ainda que haja, obviamente, um ponto convergente num aspecto ou outro, sobretudo na questão da teleologia, no anti-humanismo teórico. Mas isso não faz Althusser ser igual a Lévi-Strauss, né? Mas, infelizmente, a gente vai falar isso até o final da nossa vida e essas pessoas ainda vão estar reproduzindo essa máxima. Rafael, já tem quanto tempo aí? Pode, fica tranquilo. Pode, não segue aí, Mota. Não, porque tem tempo segue, rigoroso, segue rigoroso com o tempo. Não, a gente esgota as falas de vocês. Falem com tranquilidade. Então, e também é interessante, que eu já vou para a parte final, para a Juliana, e depois o bate-papo aí final, as perguntas. É interessante que há uma coincidência dessa radicalização do aleatório, do acaso, paralelamente aos seus discípulos. Sem que eles tivessem, digamos, contato com essas obras do Althusser naquele contexto. Eu sei que esses textos do Althusser foram conhecidos por um grupo pequeno de pessoas, mas no seu alcance. Mas, por exemplo, o Badiou convergiu em alguns aspectos com o Althusser na questão do acontecimento. O Laclau também, mesmo quando ele vai abandonar o marxismo, se diz um pós-marxista, ele incorpora questões do acaso, do aleatório. E o nosso tupiniquim, marxismo tupiniquim, o Carlos Henrique Escobar, naquele livro dele, Marx Trágico e Marx Filósofo da Potência, que são derivadas da tese de doutorado dele, e ele já falava também dessa questão do aleatório. E ele não teve realmente contato com esses trabalhos do Althusser. Isso eu sou testemunha. Ele nem conheceu o Althusser pessoalmente. E, naquele contexto, num criativo debate da teoria marxista com o pensamento do Nietzsche, ele chega também a conclusões semelhantes ao Althusser nessa questão do acaso. Bom, eu vou terminar por aqui e qualquer coisa eu retomo mais alguma das questões no segundo bloco. Obrigado, pessoal. Obrigado, Mota. Obrigado por suas brilhantes reflexões também. E eu gostaria de passar a palavra à nossa querida Juliana Magalhães. Por favor, Juliana. Obrigada, Rafael. Boa noite a todas e todos. É uma alegria imensa estar participando desse evento, uma honra muito especial. Eu quero agradecer, cumprimentar aqui o Rafael pela generosidade, por esse espaço, que além de editor também é um grande intelectual, é um grande pensador também do direito. Então, é uma honra duplamente estar aqui nesse evento da Contracorrente, desses dois aspectos, né? E também quero cumprimentar aqui meus colegas de mesa virtual, meus camaradas da Rede Altusseriana, Danilo, Luiz Eduardo, queridos camaradas e companheiros, e também quero cumprimentar aqui o astro da noite, né, que é o Alisson Leandro Mascaro, meu mestre, meu eterno orientador, né, já sou doutora, mas continuo considerando meu mestre, minha principal referência intelectual, e eu quero agradecer imensamente essa oportunidade de estar aqui, cumprimentar todas e todos, agradecer também ao Fernando Pereira, que fez essa organização do evento, também muito especial. E é uma responsabilidade falar de uma obra na presença de um dos autores, e um autor de tamanha genialidade, como é o meu querido mestre Alisson, e um autor que também genial, né? Professor Vittorio Borfino, essa obra aqui muito especial. Quem olhar
essa obra Althusser e o Materialismo Aleatório, pode se enganar pelo tamanho da obra, vai olhar assim, mas é um pequeno livro, é um pequeno texto. Eu vou ler de uma vez só, de um fôlego só. Mas, na realidade, a quantidade de conceitos, a complexidade de reflexões que são trazidas nesse texto, ensejam múltiplas reflexões, é uma abertura de estrada de pesquisa, de caminhos teóricos para muitos estudantes. Eu falo aqui para pesquisadores de várias áreas que acompanham aqui pelo canal, tanto da área do direito quanto de outras áreas, estudantes já graduados, pós-graduados, doutores, professores, pessoas de várias áreas, e cada um vai ter uma percepção e vai poder extrair elementos para suas próprias reflexões, e mesmo para quem também ainda não tem familiaridade com o marxismo ou com o pensamento althusseriano, diante da didática, do caráter extremamente didático com o qual essa obra foi escrita, ela permite que as pessoas possam ter acesso, mas, ao mesmo tempo, o leitor não pode se enganar que se trata de um livro de poucas páginas. Na realidade, é um livro bastante denso do ponto de vista teórico, que traz muitas reflexões. E ele é um livro belíssimo, uma obra belíssima, que me honra muito estar aqui falando sobre ela, no sentido de que ela é bela do início ao fim, desde a apresentação muito bonita que Rafael fez, mostrando esse encontro desses intelectuais, que eu tive a honra de estar presente na Faculdade de Direito do Largo São Francisco, quando foi feito esse evento, com a mediação do Valim e as exposições do Alisson e do Morfino, com uma riqueza imensa esse evento, e que vem a lume com esse livro que traz essas reflexões. Eu falo aqui para um público amplo, então muitos podem, às vezes, não ter familiaridade tanto com o pensamento de Althusser. Althusser é um dos principais pensadores do campo do marxismo. Ele tem o seu nome, o seu principal discípulo, um dos seus principais discípulos, que é Etienne Balibar. Ele vai colocar que Althusser, sem dúvida, tem o seu nome escrito na própria história da filosofia. Então, Althusser é um pensador central para a compreensão da nossa sociedade, do tempo em que nós vivemos, e, falando para juristas, também para a compreensão do próprio direito. Então, o pensamento althusseriano tem implicações fundamentais acerca do pensamento do próprio direito. E essa obra, Althusser e o Materialismo Aleatório, vem resgatar justamente uma fase do Althusser que é pouco compreendida, que ela é alvo, inclusive, de polêmicas, no sentido de que se houve ou não uma ruptura dentro da obra do filósofo francês Louis Althusser. Será que ele deixou de ser marxista? E essa obra afirma a posição no sentido de que Althusser se mantém marxista nos seus textos. E, inclusive, a forma como se encadeia esse diálogo, né, nessa coleção de diálogos, esse encadeamento, tanto do texto do professor Morfino quanto do texto do professor Alisson, permite que nós tenhamos um panorama acerca do pensamento althusseriano. Professor Morfino, que vai destrinchar, inclusive, esmiuçando o materialismo aleatório de Althusser. Isso é fruto de muitos anos de pesquisas e reflexões que vem desenvolvendo o professor Morfino, que é, sem dúvida, um dos principais estudiosos de Althusser no mundo, e que traz uma leitura bastante importante, demonstrando com riqueza de detalhes e com uma fineza e com uma argúcia, no sentido de que há sim uma continuidade, que o materialismo aleatório, na realidade, já se fazia presente, essa dita fase do pensamento althusseriano, já se fazia presente em textos da década de 60, de 70, e depois ela ainda, com nuances, ela se reforça ali na década de 80, e a fineza da análise do Morfino vai no sentido de mostrar, inclusive, as tendências que se apresentam no materialismo aleatório de Althusser, demonstrando tanto uma tendência, ele chama de uma tendência escatológica ou messiânica, e uma tendência também lucreciana. No entanto, o escopo fundamental aqui no texto do professor Morfino se revela justamente no fato de demonstrar que Althusser rompe com aquela noção de origem, né? Com aquela noção religiosa de gênese, de origem, como se houvesse uma espécie de origem do mundo. Se nós formos pensar, essa noção de gênese remonta à Bíblia. Deus disse, né? Faça-se, pressupõe uma vontade. Althusser vai trabalhar ali com a noção de encontro, com a noção de que não há uma visão linear acerca da história. Então, a história ela não é necessariamente linear.
se rompe com toda a noção de teleologia. Não há teleologia no processo histórico. A história, ela se apresenta como um processo sem sujeito e sem finalidade. E a partir daí se insere, né, toda essa filosofia do encontro. E a riqueza do pensamento de Althusser, que é retomada por Morfino, que Althusser vai desde o atomismo grego, passando e estudando essa dita corrente subterrânea, que Althusser vai escrever um texto com esse título, A Corrente Subterrânea do Materialismo do Encontro, mostrando como é que se dá esse desenvolvimento desse pensamento materialista, em que medida as implicações desse pensamento para a compreensão da própria sociedade. Então, parece um texto, né, na qual ele começa falando, pensando aqui no texto de Althusser, né, do atomismo, e, de repente, ele começa a falar da sociedade presente, das transições entre os modos de produção. O professor Vittorio Morfino retoma tudo isso com muita riqueza, esmiuçando, esclarecendo os conceitos de vazio, enfim, várias questões que ele vai tratar. E aqui na parte, né, no que tange a questão jurídica, em que medida todo esse pensamento de Althusser vai ter impacto para o próprio direito, porque aqui eu estou falando para muitos também que são juristas, operadores do direito, ou mesmo a todos interessa a compreensão acerca do próprio direito. E, na realidade, né, de modo geral, se tem uma visão que é justpositivista, bastante difundida, identificando o direito ao arcabouço normativo, quando, na realidade, o direito ele se apresenta a partir da própria materialidade das relações sociais. E a riqueza do texto do professor Alisson Mascaro reside no fato justamente de resgatar essa teoria althusseriana do materialismo do encontro, trabalhando em que medida se dá a própria transição entre os modos de produção, o espaço que tem para esse encontro de elementos, né? Então, não há uma teleologia no processo histórico. A história necessariamente tem começo, meio e fim. Depois do feudalismo, necessariamente viria o capitalismo, e depois disso, necessariamente virá o socialismo. O socialismo é uma possibilidade do encontro de elementos que podem se apresentar ou não, assim como o capitalismo também. E o professor Alisson Mascaro, com uma genialidade nessa obra, eu falo na presença do autor, mas eu digo isso mesmo que o autor não estivesse aqui, no sentido de pensar em que medida o direito se inscreve nesse processo. E aqui ele vai resgatar, juntamente com Althusser, o pensamento do jurista russo Evgeny Pachucanes, que é central para tratar essa questão das formas sociais, da forma jurídica enquanto derivada da forma mercadoria. Então, a forma jurídica derivada da forma mercadoria, a forma política estatal também, o professor Alisson, um grande estudioso dessa questão, um dos maiores pensadores no mundo dessa questão do direito e do Estado. Então, quando nós pensamos a própria lógica, né, de como o direito se estrutura no modo de produção capitalista, e nós percebemos que essa constituição da forma jurídica ela se dá justamente a partir do advento do capitalismo, nós percebemos o seguinte, que no contexto aqui, resumindo muito diante, né, do tempo aqui que está se esgotando, então, resumindo bastante a reflexão, né, trazendo aqui o cerne da questão para que o público, né, pensando em quem aqui nos acompanha, possa compreender, quando nós pensamos, por exemplo, essa possibilidade dos processos de transição socialista, no sentido, ou transição entre os modos de produção, a transição do feudalismo para o capitalismo e depois uma possível transição socialista, na realidade não há um determinismo histórico nesse sentido. Não há uma teleologia, a história é aberta. No entanto, a partir do momento em que há a constituição de um modo de produção, no caso do modo de produção capitalista, esse processo histórico engendra formas sociais específicas. No período de transição, tem-se um primado do encontro sobre a forma. Posteriormente, se estabelecem as formas sociais. Elas vão presidir a partir da forma mercadoria, que preside todo esse conceito de formas sociais, da qual a forma jurídica derivada, a forma política estatal derivada. A partir daí, se tem um espaço para o aleatório, mas sob ali a presidência, digamos assim, dessas formas
sociais típicas do capitalismo. Qual que é a consequência para isso? Muito resumidamente, isso aqui é só um pontapé inicial, um convite para que o leitor leia essa obra com muita calma, com muito vagar, para poder destrinchar todos esses conceitos. Mas quando nós pensamos, por exemplo, a possibilidade de transformação social, é a grande questão. Será que por meio do direito nós vamos conseguir transformar a sociedade? A partir dessa leitura, nós vamos perceber que não, que uma visão reformista não tem espaço, né? E aí o leitor vai poder perceber isso com a leitura dessa obra. Mas, além disso, é possível perceber também que não há uma teleologia no processo histórico. O socialismo virá. É uma possibilidade porque a história ela é aberta. Não há uma cartilha a ser seguida. Então, temos que fazer isso, isso e isso, seguir uma determinada cartilha como se a história tivesse um mapa. Não. A história é um processo sem sujeito, sem finalidade. Os elementos podem se apresentar de maneira distinta. Há o espaço do aleatório. E esse espaço, né, o capitalismo em si, ele porta a própria crise e há o espaço para essa possibilidade de transformação social que não segue uma cartilha. Isso vai, inclusive, ao encontro do próprio pensamento leninista, quando ele vai trabalhar a noção de elo mais fraco, por exemplo. Então, o que eu acho, né, aqui para finalizar minha fala aqui, porque está estourando o tempo, eu estou aqui cronometrando, estou vendo que o tempo está estourando, mas só para fazer uma amarração final, eu convido aqui o leitor a fazer essas reflexões, a ler efetivamente esse livro, que é essencial para todos os que operam o direito, para todos que trabalham com direito, para todos que querem pensar o direito e para todos que querem pensar a transformação social, independentemente da própria formação que tenham. Quem está contra a corrente, digamos assim, né, tão opressora, exploradora do capitalismo, então é um convite a ler essa obra e compreender em que medida a sociedade capitalista, a determinação, a presidência da forma mercadoria, a forma jurídica, a forma política estatal, a exploração, mas há espaço na história para a transformação social, na falha, na crise, onde nós menos esperarmos, digamos assim, há a possibilidade para o novo. Então, é com isso eu encerro aqui a minha fala e agradeço imensamente a honra de poder participar desse evento. Obrigado, Juliana. Não só eu, como os que estão nos assistindo aqui nos comentários, estão todos encantados com a clareza da sua exposição. Então, meus parabéns. E eu queria devolver a palavra a você, meu querido Alisson. Para você fazer suas considerações aí, por favor. Obrigado, querido Rafael. Queridos Danilo, Mota, Juliana, é uma noite muito especial para mim, ouvi-las e ouvi-los. Ouvi-la e ouvi-los é efetivamente um momento muito querido, muito valioso. Também porque somamos aqui as nossas energias e as nossas lutas para uma esperança de uma transformação radical deste mundo e desta sociedade, deste tempo. Este compartilhar filosófico, efetivamente, é fundamental. Falou a Juliana a respeito de algumas questões do direito, e Danilo e também Mota chegaram a falar de tantas áreas das quais o auxiliarismo se ocupa no espaço da produção intelectual dos dias de hoje. E a Juliana tem um livro central sobre Althusser Garrodi, Pedro da Voglia, outro orientando meu, também uma produção central nesse sentido, Marcos Alci Brito de Oliveira, também tem um outro livro a esse respeito, e tantos outros orientandos e orientandas meus que em outros momentos, pontualmente, trabalharam e trabalham com estes temas. Então, é uma escola bastante vasta, a começar da própria Alessandra Devuski, no seu mestrado, quando também trabalhou com o tema. E tudo isso bebendo desta fonte da reflexão pachucaniana, que está sempre próxima nesse sentido, as obras, as ideias do professor Márcio Bilharino Naves, tão centrais, tão importantes para o nosso tempo. Então, há uma longa trajetória aí dos debates. Eu também lembro aqui da importância do professor Boito, como foi bem falado aqui pelo professor Mota, do nosso querido João Cartinho de Moraes, e lá no Rio, pelo Carlos Escobar, tanta gente que teve uma história de contribuição nesse sentido, Décio Sais, eu cito aqui, inclusive... Exato.
Jonathan Erckert, que também trabalhou com o tema dos modos de produção, e eu cito também no livro, vários outros e outras, o próprio Luiz Felipe Osório, que é meu orientando, que discute as questões das relações internacionais, um tema efetivamente bastante vasto. E convido a todas e todos para avançarem nesta temática com a leitura desse livro e de tantos outros textos. Quero, querido Rafael, fazer aqui o agradecimento ao Danilo, ao Mota, à Juliana, também fazer um agradecimento especial à editora Contracorrente. Existe uma série de profissionais que foi responsável por este livro dar certo, e foi uma produção tão bonita. Eu digo que desde a capa do nosso querido Maicon até tantos outros e outras que lidaram com esse texto efetivamente é um trabalho de equipe, esta equipe Contracorrente, que é uma equipe muito especial. Vai meu abraço muito querido a todas e todos, e em especial eu falo desse querido companheiro nosso, querido Rafael, que é o Fernando Pereira. Ele é o responsável por este evento aqui acontecendo. Eu falei à tarde que o Fernando fez hoje toda a amarração da live dos Galãs Feios, que é uma live muito histórica que aconteceu hoje no período da tarde, e o próprio Fernandão também fez esta amarração aqui, junto com o Rafael, de Danilo, Mota, Juliana, junto comigo para este momento. Então, em nome do Fernando, querido amigo e irmão, cumprimento a toda a editora Contracorrente por este espaço. E também estou muito feliz de que segunda-feira nós lançamos a série do pensamento jurídico crítico, esta série especial, esta coleção muito especial da editora Contracorrente, que será lançada segunda-feira, uma série dos meus orientandos de mestrado, doutorado e pós-doutorado, uma série de livros que são originalmente suas dissertações e teses, e que começa segunda-feira com a tese da nossa querida Thailise Leite, que trata a respeito de Roswitha Schultz, esta enorme pensadora do feminismo radical, marxista. O livro é Contra o Feminismo Liberal. É uma obra central que vai inaugurar esta série mediante uma live que acontecerá segunda-feira. Eu estarei com Thailise, estaremos juntos nesta live, junto com a Alessandra Devusco, inclusive, e a professora Rosa do Ceará, uma das líderes do feminismo radical, amiga de Roswitha Schultz, a alemã Roswitha Schultz. Será um momento, portanto, muito importante, muito interessante. E, se o Rafael me permite dizer, e posso aqui fazer um spoiler da coisa, e posso dizer do futuro, daqui a pouco vem Camilo Caldas. Aguardem que daqui a pouco teremos um livro do Camilo Caldas. E daqui a pouquinho mais teremos Juliana Magalhães. Então, vai vir aqui uma sequência muito boa de obras da coleção e tantas outras obras que ainda virão nesta coleção, que será efetivamente de muitos frutos. Então, são dias especiais. A Contracorrente está lançando muitas sementes ao solo, e o solo é fértil, a semente é boa, e nós estamos aqui na Semana das Colheitas. Então, hoje, com esse livro que está lançado desde agora, segunda-feira, com o livro da Thailise, abrindo a coleção Pensamento Jurídico Crítico. Eu queria, querido Rafael, ter feito este evento dando um abraço especial, presencial em todas e todos. Não foi possível por causa da pandemia, mas isto é algo que eu prometo, é promessa do autor. Em qualquer momento futuro em que me encontrem, vocês que têm o livro na mão, vocês podem trazer o livro, que eu farei esse prefácio com muita alegria. Então, o prefácio não vai agora, o autógrafo não vai agora, vai no momento em que nos encontrarmos futuramente. Uma hora, a hora do aleatório, esta pandemia passa, e então eu quero dar este abraço especial em todas e todos. Eventualmente, querido Rafael, o Mota nos chama para o Rio de Janeiro para fazermos um evento de lançamento desse livro e dos outros mais lá no Rio. Aí a celebração será a Carioca. Então, uma celebração sempre muito melhor do que estas celebrações nossas a paulista, que são celebrações muito formais, muito, enfim, destas mais distanciadas. A Carioca é sempre muito mais afetuosa. Então, a gente vai lá para o Rio celebrar o Alto Ser Carioca, que é sempre alguma coisa de muito especial. O Danilo vai junto também, sai do Sul e vai nos encontrar lá no Rio de Janeiro para fazer essa comemoração. Mas depois a gente convida o Mota para fazer outro em São Paulo, e o Danilo volta para o estado de São Paulo para a gente fazer tudo isso junto com todas e todos. Queridas e queridos, que noite belíssima e agradável. Eu quero, inclusive, dizer aqui de pronto, Rafael prometeu, e eu não combinei com ele antes, é promessa que falou, mas agora eu vou pedir para ele.
eu fiz uma aula de mais de 1 hora, quase 1 hora e meia, explicando ao Althusser, o Aleatório, este livro, para quem comprou o livro no pré-lançamento. E o Rafael me prometeu que daqui a um tempinho ele vai disponibilizar neste canal do YouTube da Conta Corrente a aula de 1 mês e pouco atrás. Então, depois vocês fiquem mandando mensagens para o Rafael Valim, editora Conta Corrente, só para lembrar de disponibilizar o vídeo. Mas já façam o seguinte, curtam o canal da Conta Corrente no YouTube e esperem que daqui a pouquinho, se duvidar, é o aleatório de 1 semana. Eu não estou nem dando a determinação, estou dando um aleatório. Se duvidar, daqui a um tempo a gente já tem o vídeo também da explicação da aula sobre este livro do Althusser, o Materialismo Aleatório. Queridas e queridos, obrigado, muito obrigado. Danilo, Mota, Juliana, Fernando, que organizou esse evento, equipe Conta Corrente, Rafael, querido amigo, irmão, companheiro, e agora, então, digo mais uma vez, oficialmente, meu editor. Obrigado por essa noite. Obrigado a todos. Eu também, em nome da Conta Corrente, quero agradecer e foi uma satisfação conhecer você, Danilo, Mota, Juliana, já nos conhecíamos e espero também que em breve estejamos todos juntos, presencialmente, tomando um bom vinho e dialogando sobre o Althusser. Tá bom? Se cuidem, abraços a todos e até breve. Abraços, um grande abraço.